do que você tem medo? Porque nós vamos falar de medo, mas existem medos e medos. Por exemplo, as pessoas dizem, mas eu não tenho medo de nada. Isso é uma força de expressão, né? Porque o medo no ser humano é natural. Por exemplo, você não vai aqui em Belém, na Almirante Barroso, sem olhar para os lados. Não pode atravessar o Almirante Barroso sem olhar para os lados, assim como em São Paulo, a Avenida Paulista, dá para atravessar? Ou então ali a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, dá para atravessar sem olhar para os lados? Eu não digo nem de olhos fechados. Eu digo sem olhar, sem prestar atenção, porque você pode ser atropelado e morrer, né? Ou então ficar bem quebradinho, né? Então, quer dizer, você faz isso porque você é prudente, né? Você tem prudência, você tem instinto, né, de sobrevivência, você quer sobreviver, então você abre os olhos, vigia, olha para um lado, olha para outro. Então você precisa disso, desse medo, para que você possa sobreviver. Isso é um medo de algo que é muito real, é patente. Agora, quando falamos de medo, e aí falamos de medo de fazer determinadas coisas, por exemplo, tem gente que tem medo de falar em público, né? Medo de falar em público. E para vencer esse medo, precisa trabalhar essas questões. E começar falando com a pessoa mais próxima, com um amigo, falando para ele ouvir, depois aumenta essa roda de amigo, vai trabalhando essa ideia e mais tarde, existem várias técnicas, né? Mais tarde ele vai para um grupo já maior e isso é paulatinamente, e ele começa a perceber que o problema não está no público, porque o público que está assistindo, quem está falando, ele também tem seus medos. Quando quem está falando consegue envolver quem está ouvindo, os julgamentos mudam. Ele começa a pensar coisas boas de quem está falando. E o medo de quem está falando é justamente falar e ser ridicularizado. Então, isso é o medo. Para eu falar em público, para eu falar como eu estou falando aqui agora para você, eu preciso ter a certeza de que o que eu estou falando para você é importante. E de que tem alguém do outro lado aí me assistindo, me ouvindo, prestando atenção. E aí eu perco o medo nesse ponto. E eu tenho outros medos, todos nós temos nossos medos. E são medos viáveis, né? Vamos colocar assim, a gente se fala um padrão normal, natural, como eu já falei, de atravessar a rua, e esses medos imaginários que nós temos, porque nós somos ansiosos por natureza e julgamos as coisas antes que elas aconteçam, julgamos as pessoas antes mesmo de conhecê-las. Agora, para que eu perca o medo, Vanderlei, para que eu perca o medo, para que eu confie mais em mim, e as pessoas falam logo em Deus, né? Confiar em Deus. O que é que eu preciso? Aí me perguntaram isso. O que eu preciso, Vanderlei? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos medos, e você precisa saber primeiro em quem, se é que há alguém, que você confia, ou seja, qual é a tua proteção? Tua proteção está onde? Você acredita que você... O que é que te protege? Ou quem te protege? Aí alguém vai dizer assim, Deus me protege, Deus é meu protetor. Mas você confia tanto nele assim para ter certeza que ele te protege? Porque para você confiar não só em Deus, mas em qualquer coisa, por exemplo, no teu poder de fala, como eu já falei aqui publicamente, né? O teu poder de fala, você precisa ter a certeza que a tua fala produz um resultado. Para você se lançar numa profissão, né? Eu vou me dar bem aqui. Muita gente faz o curso e começa
para trabalhar, fazer o estágio. Mesmo assim, quando vai valendo mesmo, tem medo, porque não se sente seguro. É o fazer que lhe dará segurança. Então, quando eu confio no meu trabalho, eu tenho essa confiança, então eu estou confiando no meu trabalho, que eu vou fazer e eu vou ter resultado. As coisas mudam. Eu perco o medo. Com relação à vida, às coisas de Deus, tem um exemplo bíblico aqui, que foi aquele chamado moço de Eliseu. O moço de Eliseu, tem alguém batendo aqui o negócio. O moço de Eliseu, o ajudante de Eliseu, ele acorda de manhã cedo. Você sabe que as cidades lá em Israel, no caso Samaria, estava um problema muito sério, sitiadas. E ele se levanta de manhã cedo, vai lavar o rosto. Quando ele olha para as montanhas, tudo cercado. Inimigos e inimigos lá. E aí ele se aperreia e fala para Eliseu: estamos cercados. Aqui, ó. Levantou-se muito cedo o homem, e aí ele disse: estamos cercados. Ai, meu Senhor, ele chega a dizer. Eliseu vira para ele e diz uma palavra muito importante: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Está aqui no segundo livro dos Reis 6, verso 16. Só isso aqui não resolveu o problema. Só ele dizer para o moço: não tema, não fique com medo não, que quem está conosco é maior do que os que estão com eles. Para ele não resolveu, porque ele não tinha certeza disso, não sabia disso. Para ele não resolve nada. Para ele não resolvia nada. O que é que resolveu para ele? O que Eliseu fez depois. Eliseu chega para Deus, ora, verso 17, diz assim: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Aí quando o moço olhou, que viu que havia ali um exército de Deus, carros e carruagens de fogo, cercando aquele exército inimigo, e eram muitos, muito maiores, o moço ficou tranquilo. Quem não ficaria? Então você veja, preste bem atenção, que quando é que você perde o medo? Quando você tem certeza de que está protegido. Quando você tem certeza do que você está fazendo, você perde o medo. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para você, para orar por você, é que preste bem atenção nos seus medos. Será que você não está tendo um medo que não é viável, é um sem sentido? Eu quero que você escreva aí para mim quais são os seus medos. Coloca aí nos comentários quais são os seus medos. E imagine agora, pense agora e me responda. Eles são viáveis? Eles têm consistência? Eu tenho certeza que esse vídeo agora falou com você e você vai ficar pensando nisso. Então escreve aí para mim. Não se esqueça também de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus, te dou graças por esse momento, por essa palavra, e te peço uma bênção especial por esse teu filho, por essa tua filha que estão comigo aqui agora e que tem medos, Senhor. E alguns desses medos não são consistentes, não são viáveis, e que eles podem, ao conhecer e entender realmente o que está acontecendo, vencer a dificuldade, vencer o medo. Que essa palavra, Senhor, tenha ajudado o teu filho, a tua filha, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre eles, para que eles possam verdadeiramente quebrar, Senhor, esses bloqueios e vencer todo o medo, no nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, com força, fé, fortaleza. Assuma verdadeiramente a bênção que Deus te deu e vença os teus medos, no nome de Jesus. Um grande abraço.